Salve, meus amigos, boa noite! Estamos aí estreando o mais novo programa, velho, que a gente tanto queria, o nosso podcast do Round Table Forever. Que maravilha, meus amigos! Vamos que vamos, nosso convidado aqui, grande Vitor, acompanhado do meu brother Leonardo. Um brinde. Boa noite, meus amigos! Estamos estreando o nosso mais novo quadro do Round Table Forever, Round Table Podcast, praticamente um sonho realizado que idealizamos desde o início, quando criamos esse programa. Eu estava na Alemanha, velho, lá longe pra caralho. Agora estou vivendo aqui de novo em São Paulo e finalmente nosso plano em andamento. Pra quem não me conhece, eu sou Ian Vitor Caminha, diretamente de Santo André, atualmente no Tremembé. Apresentando esse programa maravilhoso para vocês, muito bem acompanhado, meu brother Leonardo. Maravilha, meus nobres, que satisfação imensa, velho. Agora dando início nesse novo formato de programa, Round Table Podcast. Puta que pariu, do caralho, velho, feliz da vida, muito empolgado, velho, para começar esse programa maravilhoso para vocês, praticamente. Que legal, meus amigos. Vamos lá comentar um pouquinho também sobre os nossos parceiros aqui. Cederam no nosso espaço K2 Underground Beer. Então você, galera, é da Zona Norte, que seja de São Paulo, de onde que for, venha conferir, velho. Bar super legal, velho. Variação de comida, cerveja, preço justo. Bar, velho, totalmente ligado à cultura alternativa, rock and roll. E é isso aí, mano. Vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Senhor Vitor, velho, como é que você tá, velho? Tudo bem? Beleza, prazer aí, ser o primeiro convidado do podcast, né? Espero que seja um sucesso aí, vamos que vamos. Que assim seja, parabéns meu amigo, aí que beleza, velho. Nada mais justo a gente ter chamado o Vitor aqui também, né, mano? Pô, o Vitor já participou, quantas vezes já participou da gente? Só nos Round Table, que seja reviews? Duas, três? Foram três, eu fiz o Ian Convida. Ian Recebe? Ian Recebe. Isso, mas esse aí já Nossa, isso faz tempo já, hein? Isso aí é por pandemia, velho. Eu acho que eu fui um dos primeiros também. Foi o quarto, eu lembro. Começou a fazer. Aí eu participei de dois Round Table. Um eu fiz sozinho, outro eu fiz com meu amigo Bruno Farage. Acho que o primeiro, se não me fala a memória, foi o de 87, né? A gente põe um quadrinho aqui em cima, sei lá onde vai estar. Acho que foi 87. Eu lembro que eu escolhi o Abigail, do King Diamond, e o Scream Bloody Gore. Acabou com as pernas da gente aí também fica difícil. O que vai falar dos clássicos? Falar de clássico assim é absurdo. E o outro, se eu não me engano, foi aquele de 97, que foi junto com o Bruno, né? Foi junto com o Bruno, foi 97. Eu não esqueço dessa porra desse episódio, velho, que vocês humilharam meu Misfits no final, tá ligado? Do American Psycho, eu fiquei indignado. Todo tá mundo ligado? achou mais ou menos. Você que me salvou, velho, desse rolê aí no final, mano, que eu já tava querendo esganar os caras, cara. Vitor, vamos lá, bro, diga pra mim, velho, quantos anos de metal? Cara, de metal mesmo, acho que eu comecei de fato lá em 95. Eu tô com 40 anos agora, na época eu tinha uns 13. E aí começa daquele jeito, né? Sempre tem as bandas de abertura, né? Começa ali ouvindo Raimundos no começo, ali que eu não gostava tanto de rock na época. Eu ouvi uns pagode, mano, confesso, pagode dos anos 90. Que beleza! Até hoje me emociona quando eu ouço uns primeiros do Arte Popular ali, ainda gosto, pra ser bem sincero, hein? Não vamos dar uma de truzão aqui, né? Mas aí, cara, comecei ouvindo Raimundos, porque o primeiro disco tinha aquelas letras engraçadas e tal, e molecada gosta das besteiras. Né? Até hoje eu considero esse primeiro álbum do Raimundos um clássico, velho. Independente das bobagens, velho. Mas é legal, até as bobagens até hoje é legal, né? É uma coisa da época, né? Tipo, então é muito legal. E aí, cara, eu entrei de cabeça mesmo no mundo de rock, assim, quando o Bruno, que participou com a gente do Round Table, ele me mostrou Ramones, velho. Aí fudeu, aí foi pro... Eu entrei nesse mundo de música pesada e aí você vai conhecendo... Cara, naquela época você não tinha tanto acesso quanto você tem hoje para conhecer música, não tinha YouTube, não tinha muito menos Spotify, essas coisas, então, mas você vai conhecendo aos pouquinhos.
Então as bandas mais mainstream, as bandas grandes, são o que vão surgindo pra você, né? Você considera então meio que o Ramones, ele foi o ponto de partida ali pra tudo, velho? Foi. Ramones foi, eu amo até hoje. E o que foi? Foi o Loco Live? Você lembra qual disco mais ou menos foi, velho? O Loco Live foi um dos primeiros que eu ouvi mesmo. Eu não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que o Bruno me emprestou o End of the Century, que eu nem considero um dos melhores até hoje. Uhum. Mas aí depois aí eu comecei a comprar disco, comecei a criar o hábito de comprar disco, gostar, porque como naquela época ou você comprava, ou você pegava emprestado com os amigos, gravava em fitinha cassete. E aí foi, aí na escola, molecada, comecei a ouvir Iron Maiden, aí Manowar, muito Fúria, que chamava Fúria Metal na época também. Metal, cheguei a assistir também. A gente diz que o Fúria Metal, na verdade, ele foi a base de muita gente, velho. O pessoal começou a curtir metal nos anos 90 e até a galera mais da geração mais antiga. Sim, sem dúvida. Gravava fitinha, cara. Eu ficava lá com videocassete com uma fita ali, e ali só com o dedo no REC. Quando eu passava uma banda que eu gostava, eu apertava pra gravar o clipe, sabe? Que bons tempos, velho. Hoje, que nem você tava comentando, né? Tudo mudou a maneira que as pessoas consomem a música hoje em dia. Mudou totalmente, aliás. Então, fica meio assim, um tipo de lembrança pra gente de como a música também ela era mais valorizada naquela época. Sem dúvida. É a impressão que eu tinha. Por exemplo, quando você vai comprar um disco, quando você comprava um disco no final dos anos 90, começo dos anos 2000 no meu caso, eu lembro que eu chegava em casa, era uma semana inteira escutando esse mesmo disco. Direto, até furar. E hoje em dia, com tanto, inclusive a gente mesmo tendo vivendo essa época, hoje em dia com esse tanto de informação, com o Spotify, com acesso fácil à música, dá a impressão às vezes que a coisa se perdeu um pouco. Porque você tinha pouca opção, né? Era só o que tinha pra escutar. O que pintava na tua frente, você comia com farinha, né? Se você gostasse, obviamente. Então, cara, o acesso era mais difícil, então tudo que você conseguia, um amigo comprava um disco, gravava pra você ficava escutando ele a semana inteira, decorava o disco inteiro e tal. Então hoje você tem tanta opção, cara, você entra num Spotify, tem tanta banda, tanta coisa pra você ouvir, e eu acho que esse é o problema que tá acontecendo agora. Eu ia te perguntar isso, né? Você acha isso uma falha, assim? Você acha que... O problema, na verdade, são os ouvintes em si, ou talvez o que o Spotify guiou as pessoas a se tornarem, né? Pelo fato de ter se perdido um tanto dessa paixão. Hoje em dia, a galera quer ouvir uma playlist só com aquelas músicas mais conhecidas que elas conhecem, ninguém mais tem paciência para escutar um álbum. Assim, não me entenda mal, né? Não tô querendo julgar o que a pessoa deve ou não deve fazer, cada um sabe do seu. Mas eu tenho uma sensação que se perdeu um pouco essa paixão, né, que se tinha. Perdeu, com certeza, porque... Aquela coisa, você tem tanta opção que você não sabe nem o que você escuta. E aí você começa a ouvir uma música, já não gostou dela logo no começo, ou passou um minuto, você já muda pro próximo, sabe? E aí essas playlists, você acaba perdendo aquela coisa de tipo do álbum. Você tá escutando, sei lá, uma playlist de Iron Maiden, um cara um cara mais novo, que já começou a curtir já dentro dessa geração Spotify. Às vezes o cara não sabe que música que é do tal álbum, se é a Hallowed Be Thy Name do The Number of the Beast, ou se é tanto faz. E isso acaba, perdendo, eu acho que a música fica um pouco descartável pra essa galera, sabe? Muito imediata, né? Exato. Tudo hoje é muito imediatista, né, na verdade. Então, assim, é complicado. Quanto mais você tem opção, mais dúvida você tem do que você quer consumir. É igual o filme no Netflix. Às vezes eu fico lá, você tem tanta opção, cara, que você fala, vou ver o quê? Às vezes você até desiste, você fala, não vou ver nada. Nossa, nem fala. Nem sei o que ver. Netflix ainda é mais complicado. E a música é a mesma coisa, porque... cara. É que a música é mais curta e tal. Mas é diferente, cara, quando você pegava um álbum e que você sabia que, cara, é o que eu tenho pra ouvir. Você ouve ele, você digere ele. Se você não gostou a primeira vez, você escuta de novo, você passa a gostar. Tem um monte de banda que é mais complexa, que exige mais de uma audição pra você conseguir entender e gostar daquilo ali, sabe? Então, isso daí eu acho que se perde um pouco por conta disso. Ou você só escuta o que você já gosta lá. Porque para conhecer coisa nova hoje, eu acho que... Minha impressão, tá? Não estou falando isso como uma verdade absoluta, mas a minha impressão é que o pessoal acaba meio que desencanando, sabe? Você acha que talvez pelo fato de se gastar, você está comprando um tipo de material, você tem uma valorização, uma paixão a mais por isso? Você acha que isso tem a ver com dinheiro? Não acho que tem a ver com dinheiro, mas com a mídia em si. Com a mídia em si. Para que a gente tenha... Esse prazer por curtir a mídia. Eu gosto de mídia física até hoje e tal. Mas é o que eu falo, quando comecei, quando eu era lá moleque, eu tinha a mídia física e pra mim essa é a forma de se ouvir.
Não tô falando que é errado, eu escuto muita coisa no YouTube também. Sim, Às vezes estou no trabalho, não tô com os meus discos em casa, lá no trabalho. Não precisa mais levar o vinil, não precisa levar o vinil a vitrolinha mesmo junto do trabalho, né? Sim, nem o Discman na cintura, Sim, né? então, na época eu andava também, levava pra escola, Discman na cintura, eu ficava ouvindo no ônibus, né? Então isso é normal, né? É a música móvel, né? Tem que ser, a gente Mas- se adapta com os tempos e ao mesmo tempo também mantém a nossa tradição. Eu acho que Eu acho que é mais um perfil de como se consome música hoje. Não é a questão de tipo de você pagar por ter um disco, não é pela grana. É tipo assim, você fala assim, vou ouvir esse disco. Hoje a galera não tem mais esse lance, ó, esse disco aqui foi lançado em tal época, foi tal cara que gravou, enfim. Tudo bem que isso são minúcias que a gente que é mais ligado assim, tipo, Presta mais mais atenção. Mas mesmo assim, cara, ó, é tal disco. Não é uma coletânea, sabe? Não, então, e eu queria saber também da época, você estava falando, então você começou a curtir som com o Bruno também, ouvindo Ramones e pá, né? Sim. E show, cara, quais foram os primeiros shows que vocês foram nessa época? E também um pouco como era a cena, né? Porque você está falando aí do meio dos anos 90, né? Mais ou menos isso, né? Então como é que era a cena naquela época e quais shows que você teve oportunidade, tanto dentro do underground, né? Quanto o internacional também, né? Cara, o primeiro show que eu fui foi em 97, o Skull Rock, que teve, os headliners eram o Scorpions fechou, teve o Dio e o Bruce Dickinson solo na turnê do Accident of Birth. foi o primeiro show que você viu? Foi o primeiro show que eu fui na vida. Nada mal. Nada mal. E eu tinha 15 anos. Então, assim, com relação a essa parte de cena que você perguntou, nessa época eu ainda não sabia muito, cara. Só estava começando a conhecer banda e gostar e não estava muito envolvido. Eu fui começar a me envolver um pouquinho mais pra frente. Mas meu primeiro show foi esse. Em 97 ainda eu vi o Megadeth, na turnê do Crypt Writings, que não foi num show de aniversário de 89, que teve o Queen's Reich e o Megadeth fechou. Eu lembro disso. Eu vi o Megadeth com o Nick Mendes ainda. O Nick Mendes e com o Martin Friedman ainda, pô. Com o Martin Friedman. Você viu que o Martin Friedman tá aí agora com... Parece que vai voltar, você ficou sabendo? Não. Não vou voltar pro Megadeth em si, mas tem um show no Japão que tá tendo umas conversas e o cara Vai limar o Kiko vai Loureiro? Não, parece que é só uma participaçãozinha, velho, tá. que tem... Nossa, velho... Acho que eu vou Só pro vai fazer Japão. um solo de Tornado of Souls, né? Se ele sobe só fazer o solo da Tornado of Souls, eu acho que tá feito, né? Sim. E tipo assim, aí você falou que beleza, não tinha tanto rolê de cena na época. Quando você foi perceber uma cena tanto de rolê internacional que você fizesse assim, mais ligações de amigo e tanto com o interesse pelo underground dos shows ao vivo nacional, rolou em qual momento que isso aconteceu? Cara, aí foi quando eu comecei a tipo, frequentar galeria, sabe? Tipo, pra quê? Por que eu ia na galeria? Descobri galeria, fui... Cara, a primeira vez que eu fui na galeria foi com meu pai. Tinha uma loja lá, que não existe mais há muitos anos, que chamava Beatmones, que era um cara que era uma espécie de um fã-clube do Beatles e do Ramones. E ali era uma referência ali, como eu ouvia muito Ramones e tal, aí eu fui comprar CD do Ramones lá. Eu lembro que eu comprei um disco que chama Rock and Roll High School, que é trilha sonora de um filme do Ramones. É horrível esse filme, velho. É horrível. E na época eu também não sabia que o disco não era só do Ramones, tinha um monte de outras bandas lá que era a trilha sonora do filme, então não tinha só música do Ramones. Eu lembro que eu comprei e nem gostei muito e tal. Mas enfim, daí eu descobri a galeria, comecei a ir pra lá, aí com o tempo, né, cara, tipo, fui conhecendo a galera que ia. E aí essa galera vai te apresentando som novo e tal, aí eu comecei a curtir outros estilos, aí descobri que o thrash existia, tal. Antes disso, primeiro as bandas mais mainstream, né? Eu já gostava de Megadeth, de Metallica, essas coisas nem entra ali na subcategoria, né? Mas aí, cara, teve a onda, peguei toda a onda que era curiosa até, em 98 mais ou menos, teve o boom do Power Metal melódico e ao mesmo final tempo disso. e ao mesmo tempo Black Metal, cara. Isso que eu achava curioso, tá ligado? A galera tipo ouvia Stratovarius e Dimmu Borgir assim, porque cara, era aquela coisa, a Rock Brigade, até a Laser Company, os caras lançavam muito disco nacional aqui e faziam uma divulgação massiva assim. Então, eu já lembro, é verdade. E aí, nessa época aí, só que eu era mais da turma do Power Metal, né? Eu ouvia muito Stratovarius e tal,
Blind Guardian, sempre adorei Blind Guardian. Antes dos discos começar a sair nacional, eu já tinha, pagava caro, né? Na época você pagava R$40 num disco importado e tipo, achava caríssimo, tá ligado? E aí foi assim, cara, eu fui conhecendo gente na galeria, cara. Você entra numa loja, conhece um cara ali, aí você tá indo lá todo dia, quando você vai ver você já tá no barzinho. Aí conheci uma galera, e o pessoal vai trocando fitinha, sabe? Troquei muita fita e tal. E aí você vai conhecendo as bandas, né, cara? Então era a forma que a gente conhecia as coisas naquela época. Eu falei, como não tinha YouTube, nada, por exemplo, você ia na galeria e o cara te mostrava, você já ouviu, você gosta de tal banda? Escuta essa aqui. Aí o cara colocava um disco pra você ouvir na loja, se você gostava e tivesse grana, você comprava um disco. Tá? Conheci muita coisa assim. Na época o Vitor Rodrigues, que era o vocalista do Torture Squad, hoje é do Tribal Scream, ele me mostrou o disco do Monstrosity. Acho que foi um dos primeiros discos de death metal que eu vi na vida, o In Dark Purity. E eu considero ele até hoje um dos que eu mais gosto. Eu acho que pela memória afetiva. Pela memória afetiva, mas... Nossa, porque eu vi aquilo lá, pirei. Porque eu não via death metal, eu só via thrash e tal. Tava, tipo assim, a banda de thrash metal mais técnica que eu via era tipo Annihilator, sabe? Aí você começa a botar o pezinho no death metal e por aí vai. Então assim, cara, era a forma com que quem tem a minha idade, aí eu tô com 40 hoje, conhecia som na época. Você tinha que ter interesse para ir atrás, o negócio não caía no teu colo. Você não tá escutando um Crisium no Spotify e aí ele já te sugere o Monstrosity porque é parecido, tá ligado? Não, se ninguém te mostrasse, cara, e falasse, ó, você gosta de Crisium, ouve isso aqui, você não ia conhecer nunca. Eu lembro dessa fase, mais ou menos, Vitor, um pouco depois, foi quando a gente se conheceu, que era a fase do Vitor Thrasher. Você teve uma fase da sua vida que eu lembro, velho, que era colete com pet, velho, naquela época, tá ligado? Que ainda não chegou a ser, tipo, igual no final dos anos 2000, por exemplo, que começou todo mundo a usar. Era uma coisa muito mais específica dentro dos grupos de pessoas que eram realmente apaixonadas pelo estilo. Sim. Saca? E como é que era essa vibe, mano? Porque você também pegou o final dos anos 90, mesmo você comentou agora que você era fã de Power Metal. Sim. Mas o final dos anos 90, pro Thrash Metal ele não estava tão forte, em compensação, e considerando a sua idade, a Century Media estava lançando uma cacetada de álbum, velho, que chegou, que todos saíram nacionais, que Forbidden, álbum do Death, Possessor. Exodus, sim. E eu conheci o Vitor nessa época também, que a gente foi num Rock and Roll junto, lembra, cara? Sim, nossa. Nossa, esse foi o começo dos 2000, cara. Qual a Rosa que foi? O que vocês viram lá? Ah, velho, a gente foi junto, na verdade, com o pessoal do Tiger Cult, né, cara, que Sim. tocou lá também. Mas tocou o Tuata, acho que foi o primeiro a ter uma banda internacional, não lembro que banda que foi, mas teve muita coisa. Mas do underground nós teve o... Putz, não vou... Transfiction, que eu acho que também foi junto com a gente, foi o Rigel. Não sei se você lembra quem ia fechar, era o Velhas Virgens. Era o Velhas Virgens, é verdade. E aí, nossa, mas esse rolê foi, né, uma das histórias aí, né? Inclusive você até perguntou de show de rolê underground, essas coisas. Isso. Choveu pra burro, caiu o palco. Deu tudo errado. Bicho. A gente só voltou no dia seguinte no ônibus. Entupido de barro, né, velho? Com barro até a cabeça. Sim. Isso aí foi, acho que em meados de 2000, mais ou menos. Isso. E nessa linha que você tá falando, nessa época, em 2000, 2001, eu já tava bem thrasher, assim, sabe? Tipo, porque foi um estilo que eu comecei a consumir mais. E tipo, cara, naquela época aquela coisa, tipo, hoje o que eu falo, eu não deixo de gostar das coisas, só que quando você conhece uma parada um pouco mais recente, você consome com um pouquinho mais de intensidade, digamos assim, um pouco mais de paixão, né? E aí, cara, eu comecei nessa, comecei a ouvir as bandas de thrash um pouquinho mais famosas, não as mainstream, digamos, e fui indo atrás das underground. E, bicho, eu virei um aficionado por thrash metal. Eu lembro dessa época. Nossa, quantos papos tinha com o Vitor, velho, nessa cota, mano. E tinha uma galera naquela época que era dessa... O thrash não tava nessa onda do retro thrash ainda. Não tinha ainda Tava chegado na parte As bandas não. Tinha pouca coisa. Tinha, por exemplo, By War, se eu não me engano, tava nativa. Isso foi 2001, 2002, se for pegar nessa época. Né? E as outras bandas, assim, de bandas que pelo menos tocam thrash no estilo na forma mais tradicional, né? Tinha outras bandas que já estavam mais, indo mais um pouco pro direcionamento do groove metal, né? Que era uma coisa que pegou muito nos anos no thrash 90 ali, tava nessa pegada, tipo, Forbidden tinha lançado aquele disco Green, que é super mais modernão, até o próprio Violence
Tipo, tinha lançado um disco que ele tem umas músicas mais trashona, mas já tem umas paradas mais cheias Já de tem groove. mais pegada, mais pegada. Anos 90 foi o lance do groove, porque Sepultura, Pantera, influenciou um monte de banda ali que era o chamado New Metal na época também. Então aquilo, o trash ficou meio apagado por conta disso. Só que aí a galerinha começou a reviver, né? Eu era um dos caras que andava de coletinho de pet e calça justa, que não me servem mais hoje em dia. Mas, cara, aí tipo tinha os caras, eu andava muito com os caras do Blast Trash, o Dario, tinha o pessoal do Cremate também, que tinha banda, eles era tudo, os caras eram banda pequenininha, era uma banda que fazia trash nos 80, ali, puxada naquela pegada. Tinha o Ataquil também. Tinha Ataquil, Total Mayhem, né? Aí começou a vir as bandas que já, o Biowar acho que foi a primeira que lançou disco e tal, e que acabou tipo... Eu acho que foi mesmo, velho. Foi a primeira, porque o Biowar já existe, se eu não me engano, já desde o final dos anos 90, né? Mas ali pra 2001 começou, que lançou o Invincible War, né? E depois disso começou, aí todas as outras bandas que já existiam... existiam... se não me engano, veio o Violator, eles lançaram um EPzinho o Violent Mosh, né? É, o Violent Mosh. Verdade, acho que foi no mesmo período. E aí foi indo, bicho, porque aí de 2005 pra frente, aí começou a ter uma renovação da cena, Até né? as bandas antigas começaram a voltar a fazer. Porque se você for ver ali, o Creator tinha lançado ali o Outcast, que não é trashão, depois teve até o Endorama, que é uma parada meio gótico, o Destruction rolou... Desculpa. O Destruction... Eu sei que você gosta do Endorama. Não gosto do Endorama. Eu sei. O Destruction voltou a fazer trash, aí começou a voltar tudo as bandas, o Artillery começou a voltar. O Êxodos mesmo, o Êxodos Temple voltou. of the Damage, né, cara? Voltou com o Steve Souza no vocal e tal. Não que o Êxodos dos álbuns, pra mim, eles nunca saíram do trash, né? Só tiveram um hiato, né? Entre um disco e outro ali. Exato. E aí teve esse revival, mas a gente já tava ali nesse cenário de trash, dos coletinhos, Zé Coletinho, né, que a gente chama hoje em dia, antes de ter esse revival das bandas gringas começarem a voltar a fazer. Eu acho que isso não era só aqui no Brasil, obviamente, e foi uma tendência meio que mundial, e aí as bandas perceberam e falaram, pô, se tem gente ouvindo nossos discos dos anos 80, vamos gravar um disco novo que vai estourar, resgate, né? Tá rolando resgate. E isso acontece geralmente, eu acho que é cíclico as coisas, sabe? Às vezes tem uma coisa que é tendência, para por um tempo, isso dentro do gênero rock, tá? Pra mim, que nunca foi moda, mas você tem ciclos de determinados estilos que acabam sendo um pouquinho mais consumidos durante determinado período. Que eu falei, daí na mesma época que tinha o power metal e o black metal melódico, não era o black metal Mayhem, antigão, era os Dimmu Borgir, sinfônico e tal. Nessa época eu comecei a ouvir som, né, cara? Então é exatamente isso, power metal e black metal, cara. Eu comecei a gostar, comecei a entrar mais nesse lance do black metal porque o Old Man's Child, que é da Noruega, do Gauder, que é foda, eu adoro hoje em dia. Eu conheci o Old Man's porque eles lançaram um disco, eu não vou lembrar o ano agora, talvez 2004, alguma coisa assim, que chamava Revelation 666. E quem era o baterista era o Gene Hoglan. Exato. Aí eu comprei o disco do Festival por causa do Gene Hoglan, porque eu ouvia Death, eu ouvia Dark Angel, aí eu comprei só por causa dele. Eu lembro desse fazia disco, isso muitas vezes. Né? Mas gostou? Gostei. Eu gosto da banda até hoje, do Old Man's Child. Legal, cara, eu gosto também. Black Metal eu tenho um pouquinho mais de mais restrições, assim, mas eu gosto de algumas coisas. O Old Man's Child é uma delas. E nem é das maiores, né? Embora o Gauder seja um puta cara fudido. Não, você tava falando desse revival, dessas cenas, né? Eu tô esperando o revival do Power Metal Roots. Eu não sei se vai acontecer, de repente acontece em algum momento, né? Power Metal Roots, você diz o quê? Tipo... Heaven's Gate. Scanner. Tipo Heaven's Gate, exato. Por favor, velho, que aconteça. Link, Scanner, Heaven's Gate, exato. Tá na hora já, né, velho? É possível. O Blind Guardian lançou um disco novo aí que tá puxando um pouquinho pro, né? Não é um Imaginations, mas tá ali, já né? tá voltando um pouco para as tá raízes, quem sabe. Ou o Scanner, se voltasse a fazer um Terminal Earth, ia ser demais. Ninguém ia reclamar, bro. É simples assim, né? Talvez reclamasse só da produção, né? Que é algo que eu tenho críticas hoje com as bandas. Também.
de thrash metal, não as atuais, principalmente as antigas, quando grava disco novo, eu acho que fica aquela produção muito cristalina, muito limpinha, que acaba perdendo um pouco daquele... Mata a essência do estilo. E é banda nova, tem banda nova também, velho, que vai pela facilidade. Hoje tá mais difícil você conseguir, tá ligado, atingir, fazer uma coisa com uma timbragem tradicional, tá mais caro, velho, porque as produções dos estúdios já tem tudo planejado e isso mata muito da criatividade e Parece eu que vou as dizer de bandas- bom gosto até, tá ligado? É bem feito e tal, só que tipo perde um pouco a originalidade, talvez. Parece que as bandas Eu soam acho, todas iguais. eu concordo Esse é com o você. problema, saca? Agora, você tem uma cena aí que o pessoal tá chamando de New Wave of Old School Death Metal, que esses caras estão fazendo umas Fazendo produções legal. que puta parece dos anos 90 mesmo, cara. Umas paradas pesadas, bruta, suja, não é limpinho igual o thrash. Tá ligado? O thrash tem algumas bandas mais novas, mais modernas, que eu, apesar de ter a produção mais limpa, eu gosto. Tipo o Havok, ou Havok, não sei como é que pronuncia, acho do cacete, Warbringer. Eu prefiro ouvir essas bandas hoje do que ouvir os discos novos das bandas velhas, sabe? Sei lá. Mas o Old School Death Metal tá foda, Tá cara. foda, Tem né? muita banda boa. Dá pra citar aqui umas 20 só de Não, esse ano de orelha. 2022, meu, A gente comentou, a gente tá fazendo os reviews, como o ano tá foda pra Death Metal, velho. Tem muito, tem tudo. Você quer tudo, você quer o Death Metal mais técnico, quer uma baixo de 6 cordas, você vai encontrar. Exato. Quer misturado com isso, você vai encontrar. Quer Death Metal tradicional, velho, escola Scream Bully, você vai encontrar. Quer, Tem. nossa, velho, Tem tudo, que exatamente. beleza. E aí o que eu falo, tá vendo? É mais uma tendência, né, que a gente fala, né? A gente não veio a tendência do Power Metal, mas a do Death Metal agora tá muito em Tá alta. pegando. Tem muita banda, cara. Tomb Mode, Phobophilic, o Sentient Horror, que vocês até fizeram, maravilhoso, cara. Molder, que é o Obituary Puro, né? puro, sabe? Muita banda da hora. Nesses Então- últimos 2 anos a gente percebeu nas resenhas, né, cara, que assim, Death Metal tá, a gente fala assim, caraca, velho, que legal, velho. E é um momento, né, velho? Exato, até faltou coisa assim que a gente tá tentando trazer ainda, que não deu tempo em 2022, mas foi um ano muito bom, velho. Sim, que bom. Pra gente que gosta de álbuns, né, de ouvir álbuns, e é o que eu falo, ao meu ver, as bandas de rock e heavy metal são as que ainda lançam álbuns completos. Você ainda fica interessado em saber como vai ser a capa, quantas músicas vai ter, esse tipo de coisa, porque artistas de outros estilos, estou falando de orelha, eles soltam umas single. músicas ali no YouTube, É só singlezinho, single. lançam um clipe e Não vai. precisa mais ter álbum, porque isso é consequência de como a música está sendo consumida hoje em dia, né? Sim. Isso é consequência do Spotify e YouTube. Bom, tá, né? O que a gente pode fazer? Pelo menos. Pelo menos o que a gente gosta ainda tá. Vitor, vamos lá, mano. Tem uma pergunta aqui, essa aqui vai ser bala, velho. Já que você estava falando mais ou menos dessa parte da cena, começo dos anos 2000, 2001, isso aí mais ou menos também bate com o início, acho que, da sua vida adulta, né? Sim, Eu sim. quero que você fale pra mim, mano, faça uma comparação sobre cena que você conviveu, que seja nacional, internacional, tudo que você acha, me fale um ponto positivo e um negativo de uma comparação da cena do passado para de hoje em dia. O que você acha que, melhorando assim a pergunta, o que você acha que melhorou de lá pra cá e o que você acha que piorou? Cara, eu acho que, assim, antigamente o pessoal era mais... a galera era mais radical, né? Antigamente, assim, nesse ponto. Então, tipo, tinha muito aquele sentimento de... Sabe aqueles caras que era radical e que se sente o dono da banda? Saca? Então achava ruim quando via um cara com a camisa, e, sabe? Essas coisas. Dava Mas aquela esse- intimada. Dava as intimadas. Eu não participei, eu não cheguei a ser intimado, eu não peguei essa época. Nem intimou! Nem intimei, imagina, de forma alguma. Confesso que quando surgiu o Napster ali, eu fui meio torci o nariz. Porque eu gostava de ter o disco, eu achava que tinha que ser o disco, cara. Você quer ouvir, você tem que comprar o disco. Tudo que ele pagava e os moleques começavam a baixar no É. Napster e não gostava não, né? Vitor declara de guerra ao Napster. Mas é besteira, cara. Uma época que você tinha ali 20 e poucos anos, aí falava, porra, às vezes você pagava caro num disco meio raro, assim, aí de repente, agora todo mundo tem o bagulho que eu, tipo, ralei pra cacete pra achar. Era besteira minha da época. Mas esse radicalismo, digamos, ele era muito por conta disso também. Porque eu acho que o pessoal do metal também sempre teve muito isso, né? Desse orgulho de pertencer à cena, de ouvir um negócio que é... Isso é mundial, isso não é exclusividade no Brasil, no mundo inteiro, velho, tem gente, velho, com
É que é de ouvir um tipo de música que é um tanto marginalizada, né, pela grande parte da população. Então, tipo, vocês têm aquele lance de tipo, eu gosto pra cacete disso aqui. Então, eu acho que aí quando os caras começam a ver, porra, minha banda é favorita, aí agora tô vendo um Zé Ruela aí com a camiseta, tá ligado? Você nem sabe se o cara gosta ou não, mas você ficava puto, tá ligado? Não era o meu caso, mas tinha muita gente assim. Então, é o que você falou, que rolava isso antes. Então, às vezes... Talvez hoje o pessoal tenha amadurecido um pouquinho mais pra entender, inclusive eu, tá? Que metal, cara, é mais um estilo de música, velho. Que qualquer um pode ouvir, qualquer um pode gostar, saca? Eu tenho uma teoria, bro, que o Orkut foi, velho, o túmulo do radicalismo, ela apareceu por causa do Orkut. O túmulo, finalizou ali. Eu lembro, velho, a comunidade que tinha no Orkut do Valiant Force, velho, e aparecia tinha 40 pessoas da comunidade do Valiant Force e maninho. E aí, galera? Aqui, Rapid Share, vem baixar o álbum, baixa aí pra todo mundo. A lista de gente, velho, de treta que tinha, tá maluco? Compartilhando o som, velho, que esses poser, mano, dá umas treta. Aí eu acho que todo mundo que era radical viu que não tinha mais controle e falou, eu desisto, vou virar crente, acabou. Não dá mais. Não, mas era isso mesmo, cara. Tipo, você tinha ciúme das bandas, tá ligado? Tipo, era um bagulho meio assim, né? Então, tipo, porra, mano, só eu e minha turminha aqui que gosta do bagulho, de repente agora tá disseminado aí pra todo mundo. Cara, sei lá, por um lado é bom. Talvez se não tivessem popularizado algumas bandas, elas nunca tivessem vindo fazer show no Brasil, por exemplo. Não teria esses revivals que a gente tá falando agora, né? Exato. Então, por exemplo, eu amo DRI, por exemplo. E sei lá, cara, eu já vi 3 shows do DRI daquela época pra cá, e teve um que eu perdi ainda. E talvez se não tivessem divulgado, as pessoas não iam conhecer, o produtor vai falar assim, vou trazer a banda pro Brasil, não tem público, saca? Então às vezes é bom, tá, por esse lado. Então assim, talvez uma resposta boa pra sua pergunta seja isso. Mas esse aí não seria um ponto positivo, né, do que teve, e um negativo. De hoje? Do que comparado com o que era a cena na época, que hoje não tá tão legal quanto era antes. Eu acho que é o que a gente também já mencionou de ter a música ter se tornado descartável. Descartável, né? A galera não tá absorvendo a música da mesma forma. Sim, cara, porque eu acho que deve ter não em bandas menores, mas em bandas mais mainstream, assim, talvez. Tem muita gente que deve ir no show, só conhece algumas músicas, não é? A galera parece que não tá mais tipo fã das bandas, assim. Saca? Então eu acho que o lance está meio descartável por conta desse fácil acesso. Se naquela época a gente já reclamava, né, que tipo, tá mostrando aí o Violent Force, hoje tá aí disponível qualquer coisa. E aí o problema é que a galera não assimila mais da forma com que, pelo menos eu acho que deveria. Não, isso a gente vê como reflete nos shows, cara. Tô vendo shows em São Paulo, mas São Paulo é uma das cidades mais absurdas, velho. Toda banda de metal que vinha pra cá ficava louca com o calor do público. Não é que zoou totalmente, entendeu? Mas diminuiu. Não tá aquela mesma coisa, mas isso é consequência. Todo mundo com celularzinho filmando o show, tá ligado? Vira consequência porque São Paulo também virou um polo, né? Principalmente naquela época, velho, no final de 2009, 2010, tinha show de metal todo final de semana. Aí ninguém tem dinheiro pra acompanhar todas as bandas que quer, tá ligado? Você vai diminuir, aí você às vezes tem que escolher entre uma banda e outra. Ou você viu a banda tipo 3 vezes, primeira vez que você vê a banda, eu acho que você fica louco. A segunda você já... da hora. É uma consequência, eu acho, né, dentro desse cara. Então, mas é que eu falo, é muita opção e aí você acaba, tipo, se você não fizer uma escolha, digamos assim, é aquela coisa, como eu posso dizer, você sabe tudo, você não sabe nada, né? Tipo, então, você acaba, tipo, tanta informação, tanta coisa vindo ao mesmo tempo para você que você não absorve de uma forma, tipo, verdadeira tudo o que você consome, né? Então é isso. E também tem esse lance aí que eu falei do celularzinho, que também é isso, né, cara? Hoje em dia é tudo rede social, você vai num caso de um show, você tá lá no meio, tem um porra do celular ali em cima. Uma gravação horrível, tá ligado? Depois vai ficar upando no YouTube, pra quê? E isso não é só no metal, né? Pra quê que você tem que filmar tudo que você faz, velho? Tá ligado? Isso já é uma questão mais de tecnologia, não é do mundo do metal, então talvez não se encaixe muito no que a gente tá falando. Mas ele entra no nosso ambiente, né? Então, isso... Cara, no show do Cannibal Corpse, cara, de um monte de maluco filmando, eu falo, porra, mano, vai pra... Eu já tô velho, mano, assisti mais lá do fundo, mas quando eles tocaram algumas músicas que eu gosto pra caralho, na hora caralho, Devoured by Vermin, velho, não dá, velho. Você ouve aqueles 3 tons lá, fui lá pra frente, não dá.
Aí você volta tudo quebrado e tal. Não tem jeito. Aliás, Cannibal Corpse tem uma só comentando, voltando ali para aquela questão. Quando você era moleque, começou a gostar. A primeira vez que eu vi Cannibal Corpse, eu odiei, velho. Eu achei um lixo. Uma barulheira. E eu escutei, porque, cara, eu só escutava Iron Maiden, Manowar, Halloween e tal, Megadeth, que era bem mais na manhã. Não tinha ouvido eu não tinha ouvido pra aquilo. Tão apurado. E é o que eu falo, talvez isso tenha acontecido com muita gente, saca? Esse lance, até voltei um pouquinho no tópico anterior, mas tipo, eu ouvia Devoured by Vermin naquela coletânea que chama 80 Noise, que era um programa que tinha na Rádio 89. Eu lembro. Eles fizeram uma coletânea, eu comprei aquele disco. Naquela época a gente comprava CD no Carrefour, tá ligado? E tinha ali música do Angra, Deixa pra lá, continua. Tinha música do Angra, tinha música do Marty Friedman solo, tinha King Diamond e tal, que eu já gostava também na época. Quando entrou o Canibal, eu falei, que porra é essa? Verme no meio, velho. Nossa, eu achava aquilo um barulho desconexo, porque eu não tinha ouvido pra entender o que estava acontecendo ali, saca? E hoje eu adoro, né? Então, mas enfim. E esse lance das coletâneas também era outra coisa que fazia a galera naquela época, também que eu acho um ponto legal. As próprias gravadoras, as revistas e tal, incentivava a galera a conhecer outras coisas, fornecendo um CD com coletânea. Lembra da Planet Metal? Né? Tem vários, quase todos da Planet Metal. Devia ser tudo financiado ali pela Laser Company, porque acho que era tudo licenciado por eles, né? Então, Century Media, Laser Company, as que tinham em voga ali, então saía de tudo dessas gravadoras, era legal. Exato, e aí eles sempre colocavam uma ou duas bandas brasileiras ali, seja de demo ou do underground que tinha acabado de gravar junto na coletânea. É genial, a ideia é genial. Era muito genial, exatamente. E aí aquela coisa, você adquiriu um CD novo, uma coletânea, vou ouvir todas as bandas que estão aqui, cara. Saca? Não é aquela coisa, começou a ouvir, sei lá, igual você falou de banda nacional, eles colocaram, eu lembro uma vez o Wizards, que é uma banda que eu acho muito boa, inclusive voltou agora. E, não gostei, já pula pra próxima, já pula pra... Bicho, você tem 10 músicas pra ouvir, não tem 1000, tá ligado? Então você vai consumir aquilo lá, enfim. Mas é isso, cara, eu acho que é mais um lance que a tecnologia, ela ajuda por um ponto, e ela também atrapalha por outro, né? Esse lance do consumo aí que eu acho. Então acho que nos dias de hoje, o problema do passado era o radicalismo da galera que tipo, acho que afastava um pouco o pessoal, e hoje é o acesso tão... É exatamente o oposto, tá ligado? Que faz com que a galera não se interesse tanto, porque... Esse acesso, inclusive, eu tava brincando outro dia com os moleques na gravação do Roundtable Reviews, porque às vezes condiciona até a gente a coisa errada, porque ele mostra pra gente tudo que a gente tá condicionado a ouvir, a gente tá ouvindo uma coisa e de repente ele mostra só aquilo. Eu tava brincando com os caras, eu falei assim, 2022 foi um ótimo ano pra death metal, mas pra mim não tava vindo todos os death metals legais, tava ouvindo o hard, o que eu ouço, eu falei assim, death metal, aí eu tive que colocar ali pra ele começar a condicionar também, a trazer. É uma coisa que deixa todo mundo mal acostumado, né, de uma maneira geral. A leleta dos algoritmos, meu amigo. Aí você tem que entrar numa daquelas coletâneas já pré-prontas do Spotify, tipo This Is Morbid Angel. Isso. Aí você tá ouvindo aquela, daí de repente começa a aparecer os death metal. Se você não procurar, não vai aparecer, velho. Então, maravilha, Vitor. Vamos lá, cara. Eu quero saber, velho, das bandas, cara, que você já tocou, que você tá tocando atualmente. O que você já gravou, o que tá para sair. Então é o seguinte, quero que você faça uma história aí das bandas que você já tocou desde o começo até agora, as bandas que estão na ativa e as bandas que você gravou, você tá para gravar e tá para lançar material. Sim. Hoje eu não toquei em tantas bandas, né? Mas atualmente eu tô com uma banda chamada Pale Reflection. Conhecemos, já fomos no show. É verdade. A gente fez pouco show, porque quando a gente estava já com material bem ensaiadinho, já para começar a divulgar e fazer show, veio a pandemia e tal, a gente parou tudo. Então essa pandemia atrasou o lado de um monte de gente, né? O Bruno foi para a Alemanha também, a gente teve uma troca, né? Teve uma troca de guitarrista aí que também atrapalhou um pouco, até o guitarrista novo começar a tirar as músicas. Mas é uma banda que é bem na linha assim do Paradise Lost antigo, sabe? Que é uma espécie de um doom metal com vocal cavernoso. Inclusive é o vocalista, o Coroner, que é o mesmo vocalista do Infamous Glory.
E a ideia de criar essa banda, inclusive, foi dele, porque ele é super fã de Paradise Lost. O nome Pale Reflection vem do trecho da letra de uma música de um disco do Paradise Lost. E é na linha do Paradise, lá naquela fase do gótico, né? Isso, um pouco do primeiro também. Ele é pesado, cadenciado, Denso, e né? tem bastante melodia de guitarra, assim, é bem nessa linha né, que a banda soa. A gente lançou já 3 singles, né? A gente gravou, assim, nada muito... né, com uma produção super, só para ter uma ideia de como que ia ficar mesmo e mostrar pro pessoal. Teve uma recepção legal até por boa parte da galera. Inclusive sigam aí @Pale Reflection Band no Instagram. Tá meio desatualizado, faz tempo que a gente não atualiza. Não tem problema. Mas aí a ideia é a gente tá terminando de finalizar as músicas e pretendemos lançar o disco esse ano ainda, né? E eu, anteriormente a essa banda, eu toquei no War Age, que foi uma que eu gravei um disco com uma banda, só que aí é um metal bem tradicional, assim, bem na linha de Sabá, Judas, Grave Digger. Pra gente, eu tenho. É um disco que eu tenho bastante orgulho de ter feito, assim, sabe? Tipo, é uma banda que a gente começou com ela lá em 2001, por aí. Aí teve um monte de mudança de formação. Galera, o Arage eu lembro da época que era meio que um pré-comando nuclear, né? Se trocou, teve troca de integrante, aí o comando foi para um lado e o Arage acabou ficando, o Arage apareceu depois, né? Ficou um hiato. Não, o Arage ele veio antes, né? Que eu formei o Arage, eu, o Felipe e outros 2 integrantes. E aí esses outros 2 integrantes acabaram saindo nesse meio tempo e a gente recrutou o Rodrigo, que é o baixista do Comando Nuclear, e o Ron, que é o vocalista do Comando Nuclear. Aí, no meio tempo, a gente teve algumas desavenças ali, besteira, cara, se a gente olhar pra trás hoje em dia, vê que foi um monte de bobeira, mas um monte de banda acaba por causa disso, né? E aí eu acabei saindo da banda e eles formaram o Comando Nuclear, ou seja, o Comando Nuclear é a mesma formação do Orange, só que sem eu. Então, digamos que eu, por um lado, eu posso ter sido o mentor do Comando Nuclear, assim, se não fosse por mim não existiria Comando Nuclear, então fãs de Comando Nuclear, agradeçam a mim. Mas aí posteriormente, assim, muitos anos depois que a banda acabou, o Felipe acabou saindo do Comando Nuclear, entrou em contato comigo, a gente resolveu pegar aquelas músicas que a gente tinha composto lá atrás, em 2001, 2002, e gravar. Daí a gente gravou o nosso disco, a gente compôs mais algumas, né, mais modernas, só que com a primeira formação, antes do Rodrigo e do Ron entrar, a gente voltou lá com os primeiros caras e gravamos o disco. E aí eu adoro esse disco, é um disco que, né, foi feito com muita batalha ali, sabe, tantos anos depois, ele acabou saindo em 2015. Mas, né, as músicas foram compostas, tipo, 13 anos antes, assim, então é um... E, assim, outras bandas que eu toquei, eu tive o FSD, que é uma banda de hardcore, meio crossover, assim, que eu também sou super fã desse estilo, uma DRI, uma das minhas bandas favoritas, então a gente tinha muito como parâmetro. O Fidel Slendenser era com a Sara e com o Fravo, né? Sim, exato. Nossa, mais ZN impossível. Total. O outro guitarrista também morava na ZN, era todo mundo da ZN só. Baixista a gente teve vários, então nem dá pra saber de onde eu lembro, velho, da época do Fidel Slendenser que eles abriram, velho, o Night of Living Trashes, e eu não consegui pegar o show, velho, que merda. Lembro que eu toquei papo com vocês e falei, e aí, vocês vão tocar? Não, já tocamos, tipo, pariu, velho. Qual Night of the Living Trashes? O que teve foi que do teve o Dr. Living Dead. Quem abriu foi o Fidel Slendenser. A gente foi você tava lá, mas eu acho que você também, você não assistiu. Eu só entrei no Dr. Living Dead, eu fui com o Denis. Acho que foi isso. É verdade, nossa, que dia. Que dia. Da cicatriz até hoje, nesse dia aqui rasgado, velho. Ah, foi nesse dia? Foi, que eu tava de Candlemas, a camisa branca do Candlemas, eu tava muito louco. Depois que eu fui pra trás do palco, tinha uma mancha vermelha assim na minha camisa. Eu falei, pô, é essa, velho? Estávamos lá. Aí tava aqui a cicatriz cheia de sangue, peguei um paninho. Peguei o sangue, passei na cara, vou lá de novo, sabe? Quem vê pensa que é show de black metal. Não, os caras do Dr. Living Dead nem dá pra ver a cara deles, né? Porque tudo mascarado, mas os caras tipo, caralho, mancar com sangue aqui, velho. Mas a gente foi a primeira banda lá, nem conhecia os caras do Dr. Living Dead, a gente nem teve contato com os caras, a gente chegou lá, era a primeira banda, entrou lá, subiu, tocou, vaza, né? Então, tipo, nem conhecia os caras. Mas foi engraçado porque eu acho que esse não foi o nosso primeiro show, a gente tinha feito show nos lugarzinhos pequenininho antes.
E aí o Fravo, que era o guitarrista, arrumou ele conhecia acho que o produtor, alguma coisa assim, e ele conseguiu pra gente abrir esse show. Só que assim, era hardcore, crossover, então as músicas eram curtas. E Era meio sacrilégio, não era, Filhas da Indência? Não era na linha de sacrilégio? Não. Até a Sarah canta de um jeito bem diferente, assim. Era, talvez o vocal se fosse mais Snow White, assim, que era mais agudinho, mais o vocal da Sarah não era tão reclamona que nem a mina do Sacrilégio. Não era aquele negócio, ela tinha uma voz mais alta, assim. E era porrada, era tipo hardcore crossover, não era trash, tá ligado? Nunca vi, mano. Cara, eu acho que lá no MySpace tinha uma deminho que a gente gravou que tipo... MySpace, velho. Dá pra ouvir lá, eu acho que dá pra ouvir. Mas o curioso desse show é que a gente não tinha repertório pra tocar, a gente ia tocar meia hora, era a primeira banda, ninguém conhecia a banda, aí colocaram a gente pra abrir. Só que, mano, aí a gente acabou o show e o cara falou, tem tempo ainda. Aí a gente falou, porra, mas a gente não tem mais música pra tocar. Repetiu? A gente tocou Se tivesse ensaiado, dava pra tocar. Repetiu 3 músicas, tocou Paranoide. Não, a gente tocou o repertório que a gente tinha, sei lá, tipo 5 músicas, só que as músicas eram curtinhas, cara, tipo 3 minutos e meio, coisa assim. Aí a gente tocou 2 covers, tocou um cover do Discharge, um cover do Tankard, a Poison do Tankard, a gente tocava. Tô louco pra ver isso, mano. E aí acabou, a gente falou, tem mais isso, toca de novo. A gente tocou a primeira de novo, a gente abriu o show e fechou com a mesma música. Beleza. Mas tá valendo. A galera e que todo chegou, mundo gostou, velho. Quem chegou atrasado e não ouviu a música, ouviu aí. Ouviu, né? E minha outra passagem assim de banda que foi o Selvageria, né? Que eu toquei um show só com eles. Que na época eles estavam com um show marcado, que era inclusive lançamento do primeiro disco do Comando Nuclear. Aí as bandas de abertura tinham umas bandas de abertura e o Comando ia fechar a noite. O Selvageria não tinha álbum lançado ainda. Não, o Selvageria tava na época da demo, que a demo que estourou no underground, sabe? Eu acho que eu fui nesse show, cara. Aonde foi? No Arena? Foi no Arena. Fui nesse show, cara. E a gente tocou todas as músicas da demo, tocamos uma música, um cover do Mutilator. Do Mutilator? Não, do outro. Esqueci o nome da banda. Aquela... Gente do céu. O Selvageria. Bom, eu vou lembrar. Não era Mutilator, não. Não era Mutilator, não. Era uma banda nacional. Taurus, né? Suas medalhas de general. A gente tocou essa música. E, se não me engano, até o Rodrigo que entrou pra cantar O Mundo em Alerta. E aí a gente só abriu esse show e depois eu saí, porque eu tava com o Fidel Islandenser também. E pra eu tocar no Selvageria, os caras ensaiavam lá em Osasco. Era longe pra caramba o estúdio. E aí acabei, por conta de tempo assim pra ensaiar e tirar as músicas, eu acabei saindo. Eu só cobri o show porque o batera deles tinha saído com o show já marcado. Aí eles me chamaram meio só pra quebrar um galho. Mas foi divertido pra caramba esse show, cara. Eu lembro que eu fui com uma camiseta do Charles Bronson. E o Palmeiras, eu sou super palmeirense. E o Palmeiras tinha tomado um vareio de bola, acho que do Figueirense, no mesmo dia. Que maravilha! Eu fui pro show de carro, ouvindo o jogo. Na neura. Aí eu cheguei lá, tinha sido um 6 pro Figueirense, assim, sabe? Nossa, descontou tudo na bateria, velho. Aí a bateria virou desejo de matar, 46, tá ligado? E eu lembro que tinha um cara que era amigo nosso também, que na hora, no intervalo entre uma música e outra, os caras ficavam zoando, Vitão, Figueirense, eu falei, filho da puta. E curioso também, desse show. Esse show foi muito legal, cara. Todo mundo gostou, tal, mas eu errei uma música, que eu dei uma errada ali, dei uma rateada na hora, achei que era uma coisa, enfim, perdi o tempo ali, um segundinho e tal. Foi a única que filmaram. É lógico. É lógico, é igual goleiro, velho. Mas filmaram. Tudo certinho. É só ter um erro, velho, que a pessoa vai comentar. Filmaram e botaram no YouTube. Cara, fiz o show certinho, cara, com 2, 3 ensaios. Tirei todas as músicas, fui lá e toquei. Errei uma, foi aqui que botaram no YouTube. É injustiça agora, velho, dentro do Round Table, tá ligado? Tá aí. Se vocês quiserem, coloca lá na descrição desse episódio eu lembro, aqui, cara. aonde eu errei. Ele mesmo tá falando, ó, todas foram certinhas. Pode colocar, não tem problema. Não, porque eu lembro, cara, porque um pouco antes desse show eu trombei você na galeria, eu perguntei, você entrou, Selvageria, como é que tá? Você falou, tirei tudo, tá tudo certo, vamos ver agora, velho, mas ficou legal, velho. Sim, Não, ficou legal, aqui deu uma rateadinha numa música só, né? E também nunca fui
nunca fui de banda grande, nunca fui acostumado a fazer show, então tipo, pra mim era meio, né? Sempre na batera, né? Sempre na batera, sempre nunca toquei outro instrumento. Assim. Então, mas é legal até que lá no vídeo do YouTube eu perguntei nos comentários, falei, cara, você tem as outras músicas desse jogo? até hoje eu tô esperando a resposta. Isso aí foi tipo em 2007, se não me engano, já faz muito tempo. Nunca vou ver esse show. Maravilha. Mas de banda é só isso, cara. E o Pale Reflection a gente deve lançar aí o primeiro disco esse ano, né? Pretendemos começar a gravar até o meio do ano, aí junho. E aí eu vou lançar o disco, pretendo lançar em mídia física pelo meu selo, né? Pelo selo, exatamente esse é o ponto que eu queria comentar agora. Tá com selo, Vitor? Tô. Win, velho. Wreck your neck. Wreck your neck, velho. De onde veio a vibe, mano? Você fazer um selo? Aposto que foi CD, velho, que você queria comprar. Se não Tudo tinha lá na gringa não tinha, mas vou lançar. É isso? Não, nem tanto, tanto. O que acontece hoje, que eu já lancei alguns álbuns, tipo, isso aí influencia, assim. Fala assim, porra, tem um disco que eu gosto aqui, não tem nacional, vou lançar. Mas aqui você não pode também fazer isso, porque, né, tipo, porra, se for lançar umas bandas aí do além que ninguém conhece, tipo, não adianta eu lançar nada. Fracasso comercial. É mais fácil eu comprar o disco importado E ficar de boa e já é. do que lançar 500 cópias e ficar encalhado tudo, tá ligado? Exatamente. Cara, eu comecei com selo. Como assim, sempre gostei de mídia física e tal. Eu tive só um período de tempo assim na minha vida que eu fui casado durante uma época e eu fiquei um tempo um pouco afastado, inclusive de show e de comprar disco e tal, essas coisas, mas aí depois que eu separei eu voltei e tudo. Então eu tava ali muito na vibe de comprar CD e comecei a descobrir que tinha um monte de selo novo surgindo e lançando coisa boa pra caramba. E aí eu falei, porra, e foi numa época também que eu tinha saído de um emprego que eu tinha que era temporário, tava rateando para arrumar um trampo, pandemia também e tal. Aí eu falei, cara, vou investir nisso aqui, né? Porque o que eu pensei, falei, pô, tem tanto selo lançando coisa legal, porra, tem mercado. E ainda tem coisas para serem lançadas? Tem coisa para ser lançada, tem mercado, eu falei, vou tentar entrar nesse mercado. Aí eu comecei a conversar ali com os caras de selo, tal, cara de loja na galeria, recebi um puta incentivo dos caras, tal, o pessoal da galeria da Die Hard, o Tulula da Mutilation deu um puta apoio, tal, e eu formei, cara. E o nome veio, a influência do nome foi da música do Overkill, né? Tem até um disco do Overkill que é o Wrecking Everything, né? O Wreck Your Neck. E, né, que, porra, é um selo voltado para lançar heavy metal, tá ligado? O que eu lancei até agora é muito voltado para death metal. Death metal, né? Só que eu pretendo começar a lançar, expandir um pouquinho os horizontes e lançar outras coisas mais leves, digamos assim. Então, cara, eu comecei a pegar contato com as gravadoras grandes, Century Media e tal. Eu falei, pô, eu precisava lançar um disco de impacto logo de cara para o pessoal conhecer o selo. Lancei o disco do Crisium, que estava fora de catálogo na época, o Scourge of the Enthroned, que saiu, demais, que é excelente. Sou louco pra esse álbum do Crisium, velho. A gente já resenhou aqui, nossa. Pra mim, nossa, quebrou minhas pernas esse álbum, sabe? Fazia muito tempo que eu não pirava tanto no álbum do Crisium, velho. Sim, esse disco é sensacional. E ele estava fora de catálogo, né? Eu trouxe aqui. Então até vamos mostrar aqui os discos que eu lancei na sequência. Isso. Vamos lá, agora que Esse foi o Crisium. Eu lancei ele com uma formatinho slipcase, que tá meio na moda hoje em dia, lindo, né? Tá todo velho. mundo lançando com slipcase. Esse aqui eu fiz parceria com o Tulula da Mutilation, que foi meu primeiro lançamento, ainda não sabia como é que funcionavam as coisas A direito. gente foi entendendo o mercado, como funciona. Esse disco estava fora de catálogo, ele saiu pela Shinigami na época, né? Aí já tinha esgotado. Então eu falei, eu falei, tem mercado, pô, Cris é uma puta banda grande e é um puta cartão de visita, né? Aí depois eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso lançar coisas que nunca saíram nacionais. Porque, sabe? Aí que é o lance. Aí a minha segunda opção foi o Cattle Decapitation, o Anthropocene Extinction. É o da vaquinha, não? Não. Esse é depois, né? Não, o da vaquinha é bem antigo, cara. Esse disco aqui é completamente diferente do da vaquinha. O da vaquinha eles ainda eram bem grindcore, ainda estavam numa vibe vegetariana, vegana, pesada, tá ligado? Esse aqui já é muito técnico, é uma banda de death, pra mim isso é death metal, não é mais grindcore, sabe? Death metal técnico mesmo, que é um tipo de som que eu gosto demais. O vocal, tem um monte de gente que não gosta da banda por causa do vocal, eu acho o vocal foda, saca? E aí eu lancei, falei, porra, é legal que logo depois que eu lancei esse aqui, a Shinigami lançou um outro disco também, então a gente casou, casou, falei, porra,
2 lançamentos da banda, cada um de um selo, porra. Aí essa banda aqui, esse foi meu terceiro lançamento, que é o Profanity, que inclusive eu tô até com a camisa aqui. Profanity é trash, né? Não, cara, isso aqui é um death metal também muito técnico. Essa banda aqui foi uma aposta minha, porque é uma banda de um death metal bem técnico, na linha do Necrophagist, sim. sabe, do Obscura, saca, nessa linha Suffocation mais recente, que é bem técnico e tal. E eu ouvi essa banda aqui, cara, por acaso, assim, em streaming, eu ouvi e falei, cara, que puta banda foda. Aí eu conversei com os caras da banda e eles licenciaram pra mim o disco e eu resolvi lançar aí no mercado. Mas de onde que é o Profanity? É da Alemanha. Da Alemanha. É, mas escuta, cara, vocês gostam de Suffocation, dessa linha aí do Necrophagist, que é bem... Tem bastante firula, só que não deixa de ser brutal, não é aquela coisa sacal, sabe? Tipo, tem... Pra quem gosta de death metal. Aí eu lancei também na sequência o Tribal Scream, que é o álbum da banda do Vitor Rodrigues, que é o ex-Torture Squad, e o Maurício Nogueira também. Que o Maurício Nogueira, guitarrista, né, cara? Sim, ele é muito bom, cara. Eles gravaram o Pandemonium, que na minha opinião é o melhor disco do Torture Squad. Também, na minha opinião também. Eu sou o Holy Spell, mas... Mas tá lá. Tá lá. Eu acho que isso é realmente... É que é outra vibe, né? O Pandemonium, ele tinha menos aquela pegada trash, né? Que eu acho que você gosta mais, assim. O Pandemonium é mais defão, né? Então... mas mano, do Torture Squad cresceu, hein, mano? O Pandemonium. Sim, demais. Cresceu em questão de qualidade, tá ligado? Gravação, toda a banda tava num nível muito alto, velho. Sim. O Holy Spell eu prefiro porque é a minha vibe, tá ligado? Sim. Mas ali eles ainda estavam só no cenário nacional ali. Eu lembro que nessa época aí, todas as galera que gostavam de trash, inclusive eu ali, que ainda tava na pegada do coletinho com calça justa, tipo, eu adorava o Holy Spell e o anterior, o Asylum of Shadows, muito bom. E esse Tribal Scream também, como eu sempre tive amizade com o Vitinho e tal, eu vi que eles estavam com a banda nova, eu escutei o disco, inclusive ele lembra muita coisa do Pandemonium. Pra quem gosta do Pandemonium, esse disco aqui, ó, galera, gosta do Pandemonium do Torture Squad, pode ouvir esse disco, se gostar, compra com nós lá, hein? Vamos deixar ali embaixo os contatos. Com certeza. O outro lançamento que eu fiz foi o Monolith of Humanity, do Cattle Decapitation também, que é uma banda que eu gosto muito, cara, e que eu acho que infelizmente ela ainda não é tão popular no Brasil, saca? Tipo, mas a galera devia ouvir isso aqui, cara. Porque eu acho que é o seguinte, curiosamente os primeiros discos deles, aquele da vaquinha que você falou, eles eram muito grindzão, assim, era um negócio muito menos acessível, saca? É para um público muito mais restrito mesmo, saca? Mas esses discos aqui, eles já estão mais técnicos, mais death metal. Quem gosta de death metal tem que ouvir esse bagulho, tá ligado? É muito foda. Aí esses foram os lançamentos, esse aqui foi o primeiro de 2022. Aí eu optei pelo Serpentine Dominion também, que é uma banda que é com o vocalista do Cannibal Corpse, o George Corpse Grinder. Então eu quis lançar esse disco aqui também no mercado nacional, porque, cara, é o Corpse Grinder, né? Porra, tanto de fã de Cannibal Corpse que tem aí. Com certeza. E vou te falar, esse disco aqui ele é com o ex-baterista do The Black Dahlia Murder, que é uma outra banda que eu gosto muito, e o guitarrista do Killswitch Engage. Só que, cara, tem muita coisa aqui que soa como Cannibal Corpse. Só que tem umas melodias de guitarra um pouquinho mais bonitinhas, digamos assim. Mas, cara, se você gosta de Cannibal, dá chance, escuta isso aqui, conferida, né, você vai gostar. Se você gosta de Cannibal mais recente, né? Não da época do The Bleeding, enfim. Mas cara, é muito foda. Aí os meus últimos dois lançamentos foram agora vem. os dois do Necrophobic, que é outra banda que eu acho muito boa e que, cara, eles já vieram, já tocaram no Brasil e tal. Sim. E tipo assim, só os discos deles que tinham lançamento nacional eram só os mais recentes, né? Esses mais antigos aqui não. Então eu aproveitei que a Century Media licenciou esses álbuns e eu licenciei da Century Media. Certo. Então eu peguei o Nocturnal Silence, que foi meu último lançamento que saiu no final do ano passado, e esse aqui que é impronunciável o nome, Retursun. Deixa eu ver. Tenta ler isso aí, não dá pra ler. Hrimtursun. Que é um álbum excelente, inclusive. Perdão pelo meu sueco. Muito bem. Pô, legal, eu quero ver com você depois aí, velho, porque eu tenho... Qual é o nome do o Nocturnal Silence, eu tenho ele, só que eu sou muito desconfiado da minha versão do Nocturnal Silence, aquilo cheira a Rússia. Ah, sim. Velho, a minha versão. Depois a gente vai conversar isso aí, que você precisa dar uma...
Tem muita coisa Rússia e eu vou te falar, tem coisa que o pessoal acha que é da Rússia, mas é da Argentina, mas isso aí é um papo mais longo. Mais longo, né? Tem um Carcas argentino, velho, que acho que é uma das piores coisas. Não, mas não é, tem argentino que é licenciado, aqueles da Deli Imaginário. Isso, é o Deli Imaginário, tem um velho... Não, eles não são pirata não, eles são licenciados. Não parece, não parece. Então, pela qualidade talvez, enfim, mas muita coisa que sai na Argentina é licenciado. Inclusive eu lá na loja do selo eu vendo coisa da Argentina e tal. Mas, e esses aqui eu também optei por fazer com slipcase e tal, bonitinho, porque é pra fazer igual o disco gringo. Sim. A minha ideia é deixar igual. Eu, particularmente, minha opção pessoal, eu não ligo pra slipcase. Eu também não sou mas é uma vibe, mas é legal. Mas como o gringo saiu com o slipcase, eu falo, mano, eu quero que os meus lançamentos sejam iguais, os mais parecidos possíveis. Assim também é legal, né? Muita gente gosta de ter assim, de casa. Então é isso, cara. Então eu tô aí, os discos venderam bem aí no mercado. Eu acho que assim, como a gente estava falando, mídia física hoje já é um negócio que está atraindo tanta gente. Tanto é, cara, que isso aqui a gente lança 500 cópias no máximo. Imagina, 500 cópias para você vender no Brasil inteiro. Se você falasse isso antigamente, não era muito. Você venderia rapidinho, cara. Só que agora não. Demora um pouco e tal, mas tem público. E eu tô percebendo, né, até nas minhas visitas lá na Galeria do Rock, conversando com os lojistas e tal, que está aumentando um pouco o consumo de mídia física hoje. Ainda está muito focado em vinil. Inclusive a galera tá pagando caríssimo em vinil. Assunto que a gente tava fazendo antes da gente começar aqui a gravar, né? O pessoal tá pagando caríssimo nos LP, assim, que antigamente lá em 99, 2000 era pagava 10 contos. 5 contos às vezes, cara. Tinha uma loja que chamava, era Devil, acho que era Devil Discos, que tinha na galeria. Puta, cara, comprei um monte de coisa lá por R$5 de vinil novo, não era usado. Comprei Annihilator, Morbid Angel, Master, Carcass. De 5 para 150 agora. Pra mais, cara, pra mais. Se bobear, você vai achar um disco do Morbid Angel por 200 pau, um LP lá. O Left Hand Path Entombed, num sebo perdido no centro de Santo André, tava lá a versão leve, não tá tão surrado assim. A versão nacional que saiu, não vou lembrar qual foi a gravadora agora, trezentinhos. Maravilha. Pois é. Era R$20 um negócio desse, meu amigo. Então, e o CD, cara, varia aí entre 40 e 45, hoje em dia os lançamentos mais atuais, né? Tem alguns que são um pouco mais baratos. Por exemplo, o Profanity, que é uma banda muito mais desconhecida e tal, eu já fui um pouquinho mais contido, lancei 300. Então eu não vendi 300 ainda, mas vamos que vamos, cara. Conforme o pessoal vai descobrindo as bandas aí, cara, eu acho que vale a pena. Eu adoro CD, cara. Eu tenho uma coleção de mais de 1000 CDs em casa, que eu já venho comprando há anos. Então, cara, pra mim trabalhar com isso aqui, eu não vivo disso ainda, eu tenho meu trabalho, infelizmente o selo consegue se pagar. E eu tô aí botando material bom no mercado nacional. Cara. Exato, minha ideia por enquanto também, né? A gente vai saber o que acontece. Exato. As coisas mudam tanto. Aos poucos está crescendo, eu acho que até o interesse por CD está aumentando. Exato. Quem que ia imaginar em 2005, velho, que supondo 2002, que essa valorização, e que ia ter essa valorização pro vinil hoje em dia? Pois que pode ser que exatamente no CD também. E é o que eu falo, cara, tem gravadoras pequenas, assim, pequenas também, que até me inspiraram a criar o meu, tipo tem a Nihil lá do Sul, a Old Shadows, My Dark Desires, que é lá do Espírito Santo, que são tudo parceiro, a gente troca material, compro deles, eles compram de mim, que tá lançando um monte de material legal. Essas bandas de old school death metal que a gente comentou anteriormente, esses caras estão lançando tudo, cara, saca? Então é muito legal. Então assim, se você dependesse de uns selos grandes lançarem essas coisas, a gente tava ferrado, cara, a gente já tá comprando tudo importado e pagando caro pra caramba. Vai sair o disco novo do Autopsy pela My Dark Desires e pela Old Shadows, saca? Tipo, nenhum seria lançar o Autopsy aqui. Nem a pau. Saca? A gente não tem mais Century Media nacional, Nuclear Blast nacional, não tem mais. Então, ou tem os selos pequenos que licenciam e lançam aqui, ou a gente compra importado, velho. Infelizmente, só fazer um parênteses aqui. Por favor. A Relapse é uma gravadora que não licencia mais para América do Sul, exatamente por conta do lance dos argentinos, sabia? Eu lembro que você me contou essa história. Isso aí é um boato, tá? Então deixe claro que é um boato. Mas que os caras, eles licenciavam, tipo, sei lá, 500 cópias e prensava 1000. Aí os caras descobriram e falaram assim, então, aí como eles falaram assim, como eles vendem pro resto da América do Sul, tanto é que eu tenho disco argentino e disco chileno na minha coleção,
Então os caras falaram, ó, pra vocês não tem Morreu. mais. E Mas queimou pra América do Sul inteira. América do Sul inteira. Então, por exemplo, o novo do Obituary, nada de disco nacional, porque é da Relapse, eles não licenciam. Então, filhinho, vai no iMusic. Aliás, só também, primeira mão, em fevereiro agora vai sair mais 2 novos lançamentos, vai ser os 2 primeiros do Deeds of Flesh, o Trading Pieces e o Inbreeding the Anthropophagy. Brutal Death Metal. Maravilha, Vitor. Vamos lá então, bro. Chegamos agora na nossa sessionzinha final, velho. É a mais divertida de todas, mano. Vamos falar de disco agora, velho. Só de coisa boa. Eu e o Leonardo selecionamos aqui algumas perguntinhas de disco, coisa particular, velho, lembrança, tudo que for. A gente vai fazer a pergunta, tá ligado? Gosto pouco de disco. Né? Gosto um pouquinho desse tal de heavy metal, de CD, de play, velho. Vamos lá então, vou começar aqui, velho. Diga pra mim, 3 discos fundamentais na música pesada, na tua opinião. É complicado, né? Tanta coisa que a gente tem. Mas se tomar por um parâmetro assim de criação de estilo, diria que o primeiro Black Sabbath, né? Que foi o que criou a porra toda. Né? Se não fosse o Sabbath, a gente não ouviria heavy metal hoje, talvez. Ou surgiriam outras coisas. Na verdade, então, a gente tenta ser o Sabbath, desde 1970 tá todo mundo querendo ser o Black Sabbath, né, velho? Impressionante, de uma forma ou de outra. Mas daí o estilo foi evoluindo a partir do Sabbath, né? Então, tipo, acho que não tem como não colocar o Sabbath assim nesse contexto dessa pergunta, né? E, cara, acho que pro heavy metal também o Don't Break the Oath do Merciful Fate. Esse a gente azucrina. E, cara, ele não só foi influente pro heavy metal tradicional, mas como pra toda a cena black metal, que influenciou coisa pra cacete. Quando eu tava ouvindo um disco do Entombed do outro dia, eu falei, cacete, isso aqui tem uma influência de Merciful Fate monstra, tá ligado? É incrível. A terceira música do Clandestine, esqueci o nome dela Evelyn. agora. Evelyn. Puta, aquilo ali é Merciful Fate, cara. Pode ver. E a coisa do conceito teatral também, essas coisas do King Diamond também. Sim, demais. E assim, musicalmente falando também, uma influência pra todo mundo. Eu acho que em 1984 não se tinha, velho, coisa assim. O Merciful Fate é o equilíbrio, velho, dessa mudança, tanto de mudança de andamento, velho, com bom gosto com a melodia, técnica acima da média, velho, que as outras bandas tinham. Que é isso? Don't Break the Oath, na minha opinião, velho, é sobrenatural aquilo, tá ligado? Não. Aconteceu alguma coisa ali. Ele soa sobrenatural, né? É incrível. E aí, pra criação de um outro estilo também, que é adorado por nós, o Scream Bloody Gore do Death. Eu acho que, cara, se não fosse esse disco aí, o death metal da americana, da Flórida ali, não seria o que é hoje, da maneira como é hoje. Eu acho que o death metal, da forma que é tocado hoje nos Estados Unidos, teve muita influência desse disco. Então eu escolho esses 3 pela influência que ele teve na criação de novos estilos. Sabe? Então, e álbuns fundamentais também, porque não? Você acha que você considera então o Scream Bloody Gore também? Difícil essa pergunta, velho. Primeiro álbum do Death Metal? Considero. Eu também considero. Eu também considero. Porque o Possessed, que sempre o pessoal entra nessa, né? Com essa referência. Eu acho que ele tem mais de trash. Eu acho que ele tinha as guitarrinhas belhudas ali. E a riferama, mas sim. mesmo assim. Só que o Scream Bloody Gore, se você for ver, já tinha até blast beat, cara. É verdade. Entendeu? Tipo, se você pega o Cannibal Corpse, ele se lembra mais com o Scream Bloody Gore do que com o Possessed, se você for ver. E eu acho que o Scream Bloody Gore, ele é o verdadeiro álbum de death metal do Death, porque nenhum álbum do que veio do Death depois é tão death metal quanto ele, velho. Eles foram tipo... O Leprosy já é um pouquinho mais trash. Trash death, sei lá, eu diria 50% de cada. Sim. E, cara, primeiro disco de heavy metal que você comprou, cara? De heavy metal, assim, pesado. De heavy metal. Cara, o primeiro disco de rock, de música pesada, que eu comprei, nossa, eu tinha um moleque, tinha uns 13, 14 anos, eu comprei o Brain Drain do Ramones. Foi o meu primeiro disco de rock que eu comprei, assim, tá ligado? Falei, não, é esse. Mas de heavy metal foi o No Prayer for the Dying do Iron Maiden. Nossa, começou com No Prayer, velho. Mas é que é. Bring Your Love Down to This Love é a roda, velho. Cara, repetindo em looping, velho. É que, assim, aquela coisa que eu te falei, eu já conhecia os outros. Sim. Porque é aquela coisa de trocar fita, ser amigo de emprestar CD, na época que eu tava na escola ainda, na 8ª série, tá ligado? E eu já conhecia o Killer, já conhecia Real Dead, Real Live One, essas coisas. E aí quando eu fui comprar o disco, eu fui lá e falei, cara,
Tipo, vários, eu escolhi aquele. Eu escolhi meio aleatoriamente ainda. Sabe onde eu comprei esse disco? No Mapping. No Mapping, eu já comprei disco no Mapping. E sabe qual era a edição? Aquela dupla da Castle, importado, cara. Que hoje é raríssimo. Minha coleção toda do Iron Maiden hoje são essas duplas da Castle. Só que naquela época você achava no Mapping, cara. Tem até hoje? Tá tudo lá. Não, eu tenho. Só que não tem mais pra vender, né? Muito menos no Mapping, que não existe mais. Faz tempo, né? A gente tá velho. Mas eu comprei o No Prayer por isso. Falei, eu quero comprar um disco do Iron Maiden. E eu, tipo, não conhecia muito bem. Falei, vou pegar esse. Eu escolhi meio aleatoriamente ali, tá ligado? E gosta do No Prayer? Adoro. No Prayer é legal. Talvez tenha um sentimento nostálgico por ter sido um dos meus primeiros discos que eu... mas eu adoro esse disco. Legal, No Prayer é legal, velho. Eu gosto mais dele que do Fear of the Dark. Eu achei ele melhor que o Fear of the Dark. Vamos lá então, vamos pra próxima, bro. Melhor capa de disco. Ou não melhor, melhor acho que é demais, tá ligado? Mas a mais bonita, aquela que você fala, caralho, mano. mais emblemática. Primeira emblemática, que você olhou assim e fala, caceta, velho. Eu queria morar nessa capa, eu queria eu ter feito ela. Capa é um negócio complicado, bicho, porque eu acho que capa bonita tem um monte, né? E tem umas ridículas também, mas eu acho que a capa do disco da hora, legal, é aquela que simboliza exatamente o que tá no disco. Então eu não vou falar que é a capa mais bonita, mas é que é uma das mais impactantes e que mais simboliza o que tem dentro do conteúdo da porra da música é a do Tomb of the Mutilated do Cannibal Corpse. Bicho, aquela capa é nojenta, é asquerosa, é exatamente igual a música que tem ali. E detalhista, né, cara? Sim, pra cara. entender tudo. Imagina aquela bagaceira. porra na época, que ano que ele saiu? No 92. 92. Eu tinha 10 anos de idade. Imagina, tipo, eu com 10 anos, eu não conheci nessa época, conheci depois. Mas, porra, imagina na época que saiu essa porra. É a mesma coisa, sei lá, o primeiro disco do Sabbath, a primeira vez que você ouve aquelas notas da música Black Sabbath, os caras falam, caralho, que porra é essa? E os anos 90, readaptando o negócio aí com uma capa daquela, se bem que eu ainda acho do Butch and the Murphy ainda mais tenebrosa. É verdade. Mas, meu, todo mundo Mutilated, né? Foda, o álbum foi proibido, velho, em vários lugares. Você tá sabendo daquela história da Alemanha? Que a Alemanha... o Cannibal Corpse sempre foi uma banda proibida até hoje, os 4 primeiros álbuns... Não, o The Bleeding, ele saiu. Mas os 3 primeiros, eles são proibidos na Alemanha, eles não podem sair lá, não podem ser comercializados. A galera que compra tem que importar da Áustria. Sim. E é muito engraçado, porque existia uma época... Eles não podiam nem tocar as músicas desses discos nos shows. E não podia, na Alemanha, também não podia. E teve uma época, eu não sei se vocês vão lembrar disso, lá para 2003, 2004, que teve uma história que ficou famosa nos jornais de um canibal. Era um maluco, são 2 homossexuais que marcaram um encontro na internet, consensual. Então teve um contrato assinado de que iria comer o outro. Então o cara, ele assassinou a pessoa que teve o contrato, ele cortou as partes dele, deixou todas elas na geladeira, puta, alemão é foda, né? Comeu as partes dele e quando a polícia foi perceber que já não tinha mais, que o cara tinha sumido, né? Foi atrás, percebeu e o cara totalmente alemão e classe, assim, tipo, não, comi. Mas tem um contrato, eu comi, mas ele quis. Entendeu? Ele quis, realmente, meu, é a assinatura do cara. Sim. E, meu, ele foi preso, o cara, ele foi preso pelo fato do assassinato em si, dele ter matado a pessoa, e não pelo canibalismo. Ou seja, na Alemanha o canibalismo ele é permitido. Agora os atos do Cannibal Corpse não são, tá ligado? Tipo, mano, Como é que fica? como é que fica, velho? E nos Estados Unidos as capas foram tudo censuradas também. Foram censuradas também, né? Bizarro, Nos Estados Unidos é bem Mas mais nos Estados complicado. Unidos nessa época os caras censuravam até Ramones, tá ligado? Tipo, tem aquela primeira música do Mundo Bizarro que se chama Censor Shit. Censor Shit, né? Que é por conta dessas questões. Mas enfim. É aquele puritanismo idiota, né? Sim, deles. Né? E, cara, agora vamos também para mais uma trinca aí, velho. Eu vou perguntar essa, não sei se é muito seu estilo, mas eu quero saber um álbum de heavy metal. Álbum de heavy metal. Cara, essa pra mim é a mais fácil. Mais fácil. A gente acabou de falar dele, é o Don't Break the Oath. É esse, né? É, porque pra mim esse né? disco é de heavy metal. Pra Ele gente não é... também é um dos definitivos. A gente sempre menciona em vários momentos o Don't Break the Oath, a gente ouve ele, tipo, doses cavalares. Esse é disco top 5 da vida. Formador de caráter, velho. Eu acho esse disco um dos melhores discos de heavy metal já produzidos na história.
Eu acho esse disco sensacional, perfeito, cara. Saca? Tipo, lindo. Parece algo que desde quando a gente escuta, desde quando a gente conhece, quando é moleque, parece que ele cresce cada vez mais que a gente escuta. A gente sempre acaba encontrando um detalhezinho ou outro que você fala, nossa. Cara, é o que eu falo, e ele é de heavy metal, não é de black não metal. Não tem black metal. As letras são... Pode ter a temática, mas não, ele é heavy metal. Ele é heavy metal. A gente azucrinava, a gente chegava e, mano, o que a gente vai ouvir agora? Don't Break the Oath. Pai, prima. Tomou um velho barreiro, Don't Break the Oath. Quando a gente tinha fígado. É que ele ouvido a gente ainda tem, só não tem mais fígado, infelizmente. Por culpa do álbum. Para de beber, mas não para de ouvir Don't Break the Oath. Ele é soturno, a voz dele é um negócio, é muito obscuro esse disco. Ele tem um clima que nenhum outro disco que eu ouvi na vida tem. É aquilo que eu já falei, velho. Tem coisa errada. Tem alguma errada. coisa aí, velho, tá acontecendo essas gravações. Quem tava lá deve saber, eu não sei, velho. Tem coisa errada. Vamos lá então, mano. Thrash metal agora. O álbum de thrash metal. É, difícil também. E vai piorar, hein? Vai piorar. Cara, eu diria que é o Rust in Peace. Lindo demais. Cara, porque, bicho, é um dos discos que eu mais ouvi e ouço até hoje. Não tem uma música ruim. Talvez você fale assim, eu pulo Down Patrol, vai. Não. Que é só um solinho de baixo. Não, discordo. Mas não. Então, mas é o que eu falo. Se for pra ser a fraca, Se tá louco. for pra ser a fábrica, exato. Mas, cara, que disco. Não, eu não consigo ouvir o Rust in Peace Polaris se eu não ouço Down Patrol antes. Não dá, não funciona. É um thrash extremamente original. Porque ele é técnico, só que ele não é firulento. Saca? Tipo, tem uns solos maravilhosos, tipo a Tornado of Souls, que a gente comentou até antes. Mas, cara, esse disco é inteiro bom, cara. Você não consegue pular uma faixa. Você fala, hoje eu tô afim de ouvir Lucretia, né? Mas você põe lá e começa a tocar Holy Wars, você fala, vamos ouvir Holy Wars. Nossa, por que não? É uma faixa que eu ponho toda semana ao vivo, cara. Toda hora tá falando Vai comigo. encarar a vida, velho. Vou piorar agora, hein? Que agora o bicho pega. Death Metal, cara. Death Metal é complicado mesmo. Porque aí o bicho pega. Foi pra minha pergunta, velho. É porque, cara, é que eu falo, bicho, eu tenho, né, além da coleção de discos que eu tenho lá uns 1000 discos, e que deve uns quase 500 deve ser de death metal, então, ou seja, é muita coisa pra você escolher um só, né? Mas sempre a gente sempre acaba caindo nos clássicos, né, velho? E aí eu vou selecionar um e fazer uma menção honrosa depois. Pra mim, talvez, acho que é o The Bleeding do Cannibal Corpse. Cara, o The Bleeding, eu gosto mais dele que do Tomb. Acho que até a produção, aquela produção meio pouco pesada dele, sabe, aquela bateria seca, aquela coisa, e os riffs, cara, você tá de brincadeira. A gente sente muita falta disso quando a gente vai desenhar algo recente, velho. Dessa coisa do death metal não ter uma afinação tão baixa, não ser tão pesado, ser mais... Tá Sim, ligado? tem um monte de riff alto, agudão. Isso é legal demais, cara. Tipo, fora as temáticas que são incríveis, né? Tipo, Staring Through the Eye of the Dead, que música sensacional. Que som, mano. Fuck the Knife, tá ligado? E, cara, saca aqueles... Saca, essas guitarrinhas belhudas. E o vocal do Chris Barnes também, que, cara, adoro o Corpse Grinder, mas eu gosto muito mais do Chris Barnes, mano. Tipo, aqueles gritos dele. Nossa, inclusive eu acho que ele até influenciou o Speak Squealer que a galera faz hoje em dia, saca? Tipo, eu acho o vocal dele um dos mais fodas assim, de death metal, cara. O The Bleeding, tá ligado? Pra mim, eu acho que ele é um álbum até um pouco, não sei se você vai concordar comigo, um pouquinho mais mainstream. Não mainstream assim, lógico, dentro da medida possível, né? Mas ele é um pouco mais acessível. Você tem umas músicas tipo Stupid, Ripped and Strangled, tá ligado? Você não ouvia a música assim, do Cannibal Corpse, com aquela, vem aquela pegada, aquele... No meio do lamaçal. E aí depois, lógico, é um álbum de death metal tradicional. Mas parece que ali foi onde o Cannibal Corpse começou a dar uma ampliada assim no som, tá ligado? Não ser aquele coisa tão reta que era anteriormente. Adoro The Bleed, prefiro ainda o Tomb of the Mutilated, mas eu acho interessante essa fase do Cannibal. É que o Tomb é mais cartão mesmo. Só que se você for ver o álbum seguinte, ele é mais cartão do que o The Bleeding. O The Bleeding é um dos álbuns mais trampados do Cannibal Corpse. É o mais trampado e o mais acessível ao mesmo tempo, tá ligado? Curiosamente. Curioso. É a mesma coisa do Sados, velho. O Sados, quando lançou a Vision of Misery, tá ligado? É o mais trampado do Sados e também o mais acessível. Pois é.
Então, mas tipo, tem aquele lance, a timbragem não é aquela coisa absurdamente pesada, é tipo, é tudo muito seco. É o necessário que eu Só o vocal que é muito grave, aquela coisa que preenche tudo, assim, saca? Mas os riffs, e a linha de baixo também, nossa. Então, cara, tanto é que, tipo, eu fui no show deles recente, eles devem tocar umas 4 músicas, pelo menos, do The Bleeding. Eles têm uma discografia de uns 15 álbuns. Saca? Então eu acho, cara, pra mim... E a menção honrosa que eu falei é o seguinte, é o Monstrosity in Dark Purity, que eu acho esse disco também sensacional, cara. Vale a menção honrosa, não dá pra deixar passar. O vale Death Metal Que eu falei que foi um dos primeiros que eu conheci lá, tanto ele quanto o Conquerors do Crisium, que também é maravilhoso. Mas, cara, o Vitinho que me apresentou, o Vitinho do Torture Squad, o Monstrosity in Dark Purity, quando eu vi aquilo ali, bicho, eu falei, eu gosto de Death Metal, porque até então eu só via trash, saca? Então, o Monstrosity vai vir, né? É esse que eles vão tocar na íntegra? Não, é Imperial Doom. É o primeiro, né, que eles vão tocar na íntegra. O Imperial Doom que quem gravou foi o Corpse Grinder, é o primeiro álbum deles, mas o In Dark Purity é melhor. E eu vou nesse show, hein? Vamos lá, me encontrem lá. Vamos lá então, mano. Próximo, último álbum que você comprou. Qual foi a última adição pra coleção? O último álbum que eu comprei foi hoje, inclusive, que é o Flotsam and Jetsam. Foi meu, velho! Álbumzinho, saudade já que eu tô do Flotsam and Jetsam. Vai ter duplicado, tem ali em casa, não tem problema. No Place for Disgrace, onde também thrash metal foda, bem melhor que o primeiro, inclusive, eu acho. Eu gosto do primeiro também, mas No Place for Disgrace é o ápice. Que álbum foda, velho. E o cover, você gosta do cover, mano, do Elton John? Saturday Night's Alright for a Party, velho, o que você acha? Eu tenho... Aprecia relativamente, assim, de leve. Eu tenho um negócio com cover, eu gosto quando as bandas tocam cover de outras bandas que são do mesmo estilo. Quando não são, eu sempre acho esquisito. Thrash metal é um perigo com isso. Thrash metal é um perigo. Não, eu gosto do cover, tá ligado? Só que eu acho que ele não tem nada a ver com a álbum. A gente até chegou a comentar, né? Vai estar um linkzinho aqui em cima, que a gente gravou, velho, o 1988, né? No Round Table Forever. Isso. Que meu álbum é sombrio no Place for Disgrace. Ele tem toda uma temática, ele tem toda uma história. Aí vem do nada o Elton John. Nossa, o Gabriel. Alright. Você fala, porra, mano. No Place for Disgrace eles regravaram, né? Acho que em 2014. Me recuso a falar sobre isso. Eu velho. Não tive curiosidade de escutar. Não faça isso, continue assim, velho. Sim. Eu comprei um disco também de uma banda que chama Altars, que é australiana, só também uma menção honrosa, que chegou hoje na minha casa, comprei pela internet. Legal. É o novo álbum deles, me fugiu o nome agora, mas também é uma banda aí pra quem curte um death metal old school, new wave of old school death metal, muito na linha do Morbid Angel, assim, saca? Tipo, muito foda. Então também outra que vale a pena escutar. Tá no nome também, né? Altas. Exato. E australiana, tá ligado? Tipo, os caras, tipo, toca de bermuda florida, Morbid Angel. E, cara, agora uma meio furiosa, cara, que é o seguinte, a gente falou só de coisa boa, agora eu quero saber, assim, ó, um álbum que você abomina, que você daria pro seu pior inimigo, cara. Puta que pariu. Essa é pra fuder a biela, né? Qual é a pergunta da Rude Crew? Isso. Perguntinha polêmica do corte, furioso. Cara, daria... Puta, coisa difícil. Mas vamos escolher alguma coisa ruim dentro do segmento que a gente gosta, né? Porque é pra falar de Los Hermanos, Não, acho que não as adianta, coisas não falar adianta. de funk, eu também acho. Um disco do Tropa de Choque. Não Tropa gosto de do Choque, não dá, cara. Aqueles primeiros discos deles, lá quando eles começaram a tocar metal, minha nossa, cara. É muito fraco, é muito ruim mesmo, o vocal é horroroso, eu não consigo ouvir, deve ter uma galera que gosta aí, mas bicho, aquela The Blade of the Wind, o cara gravou, parece que o baixista gravou o baixo dentro de uma bolha de ar, tá ligado? Um negócio, fica um bagulho esquisitaço assim, e o vocal é simplesmente terrível, eu acho ruim, então eu daria pro meu pior inimigo, para assim, ó, quer ouvir um CD de metal foda? Ouve aí, mano. Toma aqui, ó. The Blade of the Wind do Tropa de Choque. Ouve uma semana sem parar. Depois você me fala o que você achou.
Maravilha, meu querido. Vamos concluir então, meus amigos. Eu vou agradecer muito a vocês que assistiram, velho, o nosso primeiro episódio do Roundtable Podcast até o final. Quem ainda não se inscreveu, tá tudo aqui embaixo, ó. Segue a gente aí, tá tudo na descrição. É Instagram, segue aqui no YouTube, principalmente pra gente continuar ganhando os nossos milhões. Vou agradecer você. Vitor, meu querido amigo, valeu por ter participado aqui com a gente. Grande nobre. É nóis, eu que agradeço o convite aí. Sigam as páginas da Win Records também. Vamos colocar aí na descrição também. Dá uma força lá para os selos nacionais pra gente continuar lançando coisa boa aí no Brasil. Maravilha, gente. Vou agradecer também. Leonardo. Gostou, Léo? Tá com medo? Poxa, cara, foi tranquilo, foi uma maravilha. A gente enchendo a cara aqui, velho, fumando careta. Parece que eu tô no boteco, velho. Estou no boteco. Então, velho, coisa mais à vontade que tem, impossível, velho. Impossível. Não teve problema nenhum. Coisa linda. Concluímos, meus amigos. Muito obrigado. Adiós. Valeu!